Olá pessoal, boa tarde. Muito bom estar aqui com vocês de novo para mais um bate-papo. Muito legal para mim, principalmente, né? Poder falar das coisas que eu gosto, compartilhar com vocês. Hoje eu vou falar de livros, vou falar de leitura, mas vou procurar fazer uma conexão de um livro em particular que eu li recentemente com a situação do Brasil, do mundo em geral. Um livro quase que profético em termos de leitura da situação, apesar de ser um romance, né? Eu queria fazer um preâmbulo aqui. Eu sou um leitor absolutamente aleatório, né? Tem coisas que, sabe aquela lista, livros para você ler antes de morrer? Eu tenho a minha. Tá quase esgotada, estou conseguindo ler tudo. Mas lá tem livros clássicos, aqueles livros que você adiou muito tempo encarar, ou releituras, e pouco a pouco eu vou ticando. Mas fora disso, os livros que eu leio são livros que aleatoriamente caem nas minhas mãos. Resenhas literárias de um jornal, uma menção numa entrevista, por aí, entendeu? Ouvi alguma coisa na internet, alguém discutindo um livro no Twitter, no X e tal, eu fico curioso e aí compro o livro e leio. Então é uma coisa assim meio sem um planejamento fixo, eu vou lendo na base do impulso. Para dar um exemplo para vocês, até anotei aqui, esse ano eu li mais do que isso, mas para mencionar alguns, eu li Irmãos Karamazov de Dostoiévski, que eu tinha lido na escola quando eu era adolescente, lembrava vagamente, uma história maravilhosa, quem não leu, leia ou releia, vale muito a pena. Li As Meditações de Marco Aurélio, um livrinho fácil de ler, tranquilo, mas impressionante, um negócio escrito no início da era cristã e ainda assim super legal para você pensar em como viver bem. Um livro Filosofia de Vida, do imperador Marco Aurélio, né, romano. Lolita, do Nabokov, não tinha lido, li agora, gostei bastante. Eu gosto de ler policiais também, leio, tem alguns autores que eu gosto muito. Um deles que eu descobri recentemente é o Henning, com H, N-N-I-N-G, Mankell, M-A-N-K-E-L. Esse cara eu creio que ele é sueco, bom, o cara é escandinavo, não lembro exatamente a nacionalidade. Ele é best-seller na Europa, né? Eu li um livro dele chamado Guerreiro Solitário, muito legal. Policial daqueles de roer as unhas. E entre outros, esse é o livro que eu queria chegar, eu li um livro chamado The Truth Machine, A Máquina da Verdade. Infelizmente esse livro no Brasil você só vai encontrar edições em inglês ou espanhol. Mas olha, aqueles que puderem ler numa língua não português, eu recomendo muitíssimo. Esse livro é um livro incrível. Eu arrisco dizer que é um dos melhores livros que eu li nos últimos anos, um livro espetacular. Mas por que esse livro digamos assim, espicaçou a vontade de fazer uma conexão entre ficção e realidade, né? Porque hoje, a história desse livro, ele nos linka com o mundo que nós estamos vivendo, que é um mundo onde você tem duplas verdades. Você tem a verdade da esquerda, você tem a verdade da direita, nos Estados Unidos tem a verdade do democrata, você tem a verdade dos republicanos, no Brasil você tem a verdade dos bolsonaristas, dos lulistas, e são, em cima do mesmo fato, cria-se verdades alternativas, é um negócio maluco. A mídia se posiciona de um lado ou de outro, também deixou de ser uma mídia isenta, e a gente fica navegando nesse desafio de interpretar a realidade, né? A outra coisa, a corrupção, que hoje podemos dizer que corrupção não é mais um problema só dos emergentes, ela está no mundo todo. Claro que os países emergentes, o Brasil em particular, tem um problema mais sério com isso, miséria, essa sim afetando fortemente os emergentes, a África em particular, a própria América Latina, né? Isso tudo leva a um movimento migratório incontrolável. Quer dizer, corrupção, fome, injustiça social, perseguição, como você tem lá dos talibãs perseguindo as mulheres e tal, tudo isso gera um movimento migratório absurdo. O Brasil hoje
é visado por haitianos, por venezuelanos, e, enfim, pessoas que estão fugindo dos seus países, não porque não gostam dos seus países, mas que não têm mais condições de sobreviver, não vou nem falar viver, sobreviver nos países que nasceram. Isso é uma bomba relógio, concorda? Quer dizer, você começa a ter uma divisão no mundo, fronteiras sendo fechadas, porque eu tenho que preservar emprego, eu tenho que preservar serviços públicos para a população nativa, não posso oferecer isso para quem entra, se eu não ofereço, o cara fica doente, é ignorante dentro da minha terra, me atrapalha. É uma coisa meio sem solução. E aí entra The Truth Machine. Truth Machine é uma fábula. Imagina o seguinte, num certo momento, ele chuta lá ano 2040, alguma coisa assim, vai ser inventada uma pulseirinha digital que quando você fala alguma coisa, se ela ficar vermelha, você está mentindo. Se ela ficar verde, você está bonito na foto, está falando a verdade, né? E aí eu fiquei pensando, putz, mas isso é muita teoria. Mas aí eu vi resenhas sobre o livro, os caras dizendo, olha, não é não. Você pegar uma Neuralink, do Elon Musk, que está trabalhando em implantes, chips para implantes cerebrais, através desses chips você vai poder controlar quase tudo dentro de um organismo humano. Você vai poder controlar reações de nervos, de músculos. E controlando essas reações, você tem um controle muito melhor sobre, digamos assim, o que a pessoa está expressando do que se você estivesse vendo um vídeo dela. Porque esse chip não perde um movimento de um músculo facial, movimento de expressão corporal, tudo vai ser pego. Então, em tese, muito brevemente, essa The Truth Machine, que no caso do livro é uma pulseira, pode ser um implante também, é algo muito possível de você descobrir se uma pessoa está mentindo e meio que tornar obrigatório o uso dessa tecnologia, porque quem não quiser usar, automaticamente se rotula de mentiroso e não vai conseguir sobreviver em qualquer setor, qualquer profissão. E essa é a alegoria do livro, né? Depois de um certo tempo, políticos, pessoal no trabalho, estudantes, os pais, os filhos, todo mundo usando a pulseirinha. Então, o filho não consegue mentir mais para o pai, ou que traz uma série de consequências na educação. Pai não consegue mentir mais para o filho, o que também traz moralmente uma mudança da forma como os filhos são educados pelos pais. Na escola você não pode mentir mais, ou seja, não dá para você criar uma visão teórica do que você quer fazer, do que você quer aprender, você tem que ser transparente. No trabalho a mesma coisa, na relação de empregado com o patrão com o empregado. Imagina com os políticos não podendo mentir mais. Isso é uma transformação total no mundo. Uma transformação tão grande que levaria normalmente a um mundo mais aberto, um mundo mais interligado, porque é como se você, por decreto, de um momento para outro, você extinguisse a maldade do mundo, extinguisse a hipocrisia, a mentira, o fingimento, e as pessoas, depois que você joga isso fora, fica fácil você se integrar, você se unir, você se respeitar, você jogar a intolerância fora. E o passo seguinte, nesse próprio livro, depois que todo mundo está usando a pulseirinha, cria-se o conceito de um governo mundial. Sabe como você tem na União Europeia? Nesse The Truth Machine, você tem uma união mundial. Você tem um parlamento mundial representado por todos os países, você tem um presidente mundial que é eleito numa eleição global. E a gente passa a ter um mundo onde não tem mais imigrantes. Nós somos responsáveis, a Europa é responsável pela África, São Paulo é responsável pelo interior do Maranhão, ou seja, regiões pobres e ricas se integram e todos focam a distribuição do bem comum, oportunidade para todos num mundo sem mentiras e de transparência. Não é uma história incrível? Agora, eu estou contando para vocês só o fio da meada.
E essa história é contada através de uma trama incrível, com suspense, com... É um plot daqueles de policial da Agatha Christie. Muito bem escrito, maravilhoso. Então fica aí a dica, para quem gosta de ler, The Truth Machine. O autor é o James Halperin, com Halperin. Vocês encontram esse livro fácil aí na Amazon, nas principais livrarias virtuais ou físicas. Tá bom, gente? Bom falar com vocês. Tchau, tchau.